Olá, queridos alunos do sétimo ano. Hoje vamos estudar a aula 2, que explica equação do primeiro grau. Na aula 1, vocês perceberam, que falava sobre equação, expressão numérica, expressão algébrica e equação, e explicava a diferença. Expressão numérica é a expressão que tem apenas números. Expressão algébrica são aquelas expressões que têm letras e números. E equação é uma expressão, que tem o sinal de igualdade e tem a variável. Então, hoje a gente vai aprender como que faz para calcular uma equação do primeiro grau. Então, vamos aqui. Dizemos que uma equação do primeiro grau, quando o expoente da incógnita for igual a 1. Ou seja, olhem bem o exemplo. X mais 5 igual a 2. Aqui é uma equação de primeiro grau na incógnita x, porque a variável, que é a letra da equação, é a letra x. Por que é do primeiro grau? Porque o x não tem nenhum expoente. Quando não tem, é porque é 1. Se tivesse aqui x elevado a 2, x ao quadrado, seria uma equação do segundo grau. Se fosse x elevado a 3, seria uma equação de terceiro grau. Então, as equações de primeiro grau, a letra não tem expoente, ou seja, porque quer dizer que o expoente da incógnita é igual a 1. Então, aqui na letra A eu tenho a equação, que tem a variável, que tem a incógnita x, e eu tenho o sinal de igualdade, que separa os dois membros. O que está antes do igual é o primeiro membro. Então, x mais 5 está no primeiro membro e o 2 está no segundo membro. Na letra B, eu tenho a equação y mais 6 igual a 2y. É uma equação porque tem o sinal de igualdade, é do primeiro grau porque a letra y está com expoente 1, E aqui eu tenho o y, que é a incógnita, a letra que eu vou descobrir, no futuro, como que faz para achar o valor dessa letra. A raiz ou solução de uma equação com uma incógnita é o número do conjunto universo que, quando substituído pela incógnita, transforma a equação numa sentença verdadeira. Então, o número que a gente acha, por exemplo, aqui na letra A, o valor do x, é chamado de raiz ou solução da equação. E esse valor, esse número, quando você substitui ele aqui no lugar do x, você tem que ter uma igualdade verdadeira, para poder dizer que esse número, então, é a solução da equação. Solução ou raiz, é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. O número 4 é raiz da equação 2x mais 3 igual a 11. Por que que é? Porque se você trocar aqui no lugar do x o 4, 2x quer dizer 2 vezes x. Então, 2 vezes 4, 8. 8 mais 3 é igual a 11. Então, ficou uma sentença verdadeira. Então, por isso, o 4 é a solução dessa equação, que também é chamado de raiz. Aqui no segundo exemplo, eu tenho o número 0 é raiz da equação x mais 5x igual a 0. Vamos fazer a verificação. Trocando no lugar dos 2x, tanto esse primeirinho quanto esse segundo, vai ficar 0 no lugar do primeiro x mais 5 vezes 0. 0 mais 5 vezes 0 é 0, 0 mais 0 é igual a 0. Então, eu encontrei também uma sentença verdadeira. Então, o 0 é a solução dessa equação, que também é chamado de raiz. No exemplo 3, o número 2 não é raiz da equação x mais 5x igual a 0. É a mesma equação, só que o 2 não é raiz. A gente acabou de verificar que a raiz do exemplo 2 é o 0. Então, a gente vai perceber que o 2 não é raiz dessa equação. Porque se eu trocar o 2 no lugar do x, 2 mais 5 vezes 2 vai dar 2, aqui vai dar 10. 2 mais 10 aqui nem é 14, aqui é 12. 12 é diferente de 0. Então, aqui é 12. 2 mais 10 é igual a 12. 12 é diferente de 0. Então, como ficou uma sentença,
que não é verdadeira, porque não deu 0, deu 12, então, logo, esse 2 não é raiz da equação. Então, raiz ou solução é o número que você substitui no lugar do x e encontra uma sentença verdadeira. Continuando, conjunto solução de uma equação. Qual o número que podemos colocar no lugar do x para tornar verdadeira a equação x mais 7 igual a 10? Então, eu tenho que achar aqui o valor de x que faça com que essa igualdade fique verdadeira. Então, o x é um número que, somado com 7, tem que ser igual a 10. Então, a gente percebe que o valor de x é igual a 3. Por quê? Porque 3 mais 7 é igual a 10. Então, significa que esse x igual a 3 é a solução dessa equação. Então, a solução da equação consiste em você achar o valor da variável. A letra pode ser x, pode ser y, pode ser z, pode ser qualquer letra. A gente costuma usar mais o x, mas pode ser qualquer letra. Então, achar a solução da equação significa achar o valor dessa letra. Então, a equação é satisfeita apenas para x igual a 3. Os demais elementos não tornam verdadeira a equação. Então, o número 3 chama-se solução ou raiz da equação. Isso significa que qualquer outro número que você coloque aqui no lugar do x, se você colocar 2, 2 mais 7 vai dar 9, não vai ser igual a 10, então não vai satisfazer. Então, se você colocar 0 no lugar do x, 0 mais 7 dá 7, também não vai ficar verdadeiro. Então, a equação de primeiro grau, ela só tem um número que faz com que a equação fique verdadeira. Então, esse número é a solução. Qualquer outro número que você substituir não vai dar uma sentença verdadeira. Então, só tem uma solução. Então, só tem um valorzinho para a letra. Então, aqui o valorzinho é o x, igual a 3. Agora, a gente vai ver como que faz para resolver, porque a gente pode, pensar como esse aqui, esse caso aqui foi uma equação bem simples. Então, logo de cara, a gente consegue identificar o 3, que é a solução. Mas nem sempre é possível a gente calcular assim de cabeça. A gente vai precisar aprender a resolver usando o método prático para chegar à solução, para chegar ao resultado dessa equação. Então, aqui eu tenho uma equação. Resolução da equação de primeiro grau. Resolução passo a passo da equação de primeiro grau. Eu tenho a equação 4x menos 8 igual a 6 mais 2x. Então, eu tenho o sinal de igualdade, eu tenho os dois membros, que está antes do igual ao primeiro membro, que está depois do igual ao segundo membro, e eu tenho a variável x, que eu vou ter que descobrir o valor do x, que faz com que essa igualdade fique verdadeira. Então, para resolver equações, é possível eliminar termos somando, subtraindo, multiplicando ou dividindo por números diferentes de 0 nos dois membros. Para abreviar esse processo, pode-se fazer com que um termo que aparece em um membro apareça de forma inversa no outro, ou seja, se está somando em um membro, aparece subtraindo no outro. Se está subtraindo, aparece somando. Se está multiplicando em um membro, aparece dividindo no outro. E se está dividindo, aparece multiplicando. Ou seja, a gente vai aplicar a operação inversa. Se está somando, vai para o outro lado subtraindo. Se está subtraindo, vai somando. Então, operação inversa, adição, subtração. A mesma coisa, multiplicação e divisão. Usamos a operação inversa. Então, aqui nós temos aquela equação 4x menos 8 igual a 6 mais 2x. Como que eu vou resolver? Eu vou passar esse menos 8, porque eu deixo no primeiro membro, que é o que está antes do igual, o que tem letra. E o que está depois do igual, que é o segundo membro, a gente coloca os números. Então, a gente separa assim a equação. Letra para o primeiro membro, número para o segundo membro. Então, aqui esse menos 8, que é número, ele vai passar para o segundo membro. Ele está com sinal de menos, está subtraindo, ele passa para o outro lado, somando. Então, eu deixei o 4x, e quem que está aqui de letra no segundo membro? É o 2x, ele está positivo, ele vai passar para o primeiro membro, negativo. Então, eu vou fazer a troca, ó. Número vai para o segundo membro, letra vai para o primeiro membro. E quando a gente troca de membro, a gente trocou aqui de lado, a gente muda
a operação. Se está subtraindo, vem para cá somando. Se está somando, vai para o outro lado subtraindo. Então, ficou no primeiro membro agora 4x, que já estava, e o 2x vem para o outro lado, vem para o primeiro membro negativo. Repetiu 6 e esse menos 8, que estava negativo, passou para o segundo membro positivo, ficou mais 8. Depois que eu faço essa mudança, que eu troco e arrumo, faço a arrumação, letra para um lado, número para o outro, eu agora vou reduzir. O que significa reduzir? Juntar os termos semelhantes. Então, eu vou poder somar. Resolver 4x, eu tenho 4x. Eu vou tirar 2x, 4 tira 2, vai me sobrar 2, então vai ficar 2x. E aqui no segundo membro, eu fiquei com 6 mais 8. 6 mais 8 é igual a 14. Então, ficou 2x igual a 14. O próximo passo é isolar a incógnita e encontrar o seu valor numérico. O que significa isolar? Significa deixar a variável, a letrinha, a incógnita sozinha. Então, esse 2x aqui é o mesmo que 2 vezes x. Então, eu vou passar esse 2 para o outro lado, a operação inversa, se ele está multiplicando com x, ele vai passar para o outro lado dividindo, que é a operação inversa da multiplicação. Então, ficou x é igual a 14, repetiu 14, e o 2 que estava multiplicando passou dividindo. Então, 14 dividido para 2 é igual a 7. Então, x é igual a 7. Então, essa é a solução. X igual a 7 ou solução igual a 7. A gente pode até fazer a verificação, ó. A equação não é 4x menos 8 igual a 6 mais 2x. Se eu trocar no lugar do x, esse xzinho aqui e esse xzinho aqui, o número que eu encontrei, o 7, eu vou encontrar uma sentença verdadeira. Vamos só ver aqui. Vou trocar 4 vezes 7 menos 8 é igual a 6 mais 2 vezes 7. Agora, fiz a substituição do x que eu encontrei, só para verificar mesmo que é verdadeiro. Agora, eu vou resolver aqui a multiplicação. 4 vezes 7 dá 28, menos 8. E aqui eu vou repetir o 6 e vou resolver a multiplicação. 2 vezes 7, 14. Aí, agora, eu vou finalizar. 28 menos 8 dá 20. E desse lado, 6 mais 14 dá 20. Então, eu encontrei uma sentença verdadeira. Então, significa que realmente o x é igual a 7. E só vai ter esse número que faça com que essa igualdade fique verdadeira. Então, por isso que o x é a solução, né? Achar o valor do x é achar a solução, que também é chamado de raiz. Vamos agora para mais exemplos. Aqui na letra A eu tenho a equação. X menos 4 igual a 7. Como que eu vou fazer para resolver? Para achar o valor do x, eu vou passar o menos 4, que é número, vou deixar o x sozinho no primeiro membro, e vou passar o menos 4 para o segundo membro. Só que ele está negativo, ele passa para o outro lado com o sinal positivo, porque a operação inversa da subtração é a adição. Então, 7 vem para cá o 4 positivo, ficou 7 mais 4 é igual a 11. Então, significa que x igual a 11, então essa é a solução. Tanto que se eu vier aqui trocar o x por 11, 11 tira 4, vai me sobrar 7, vai ficar uma sentença verdadeira. Agora, aqui na letra B, x mais 5 igual a 12. Como que eu vou fazer para achar o valorzinho do x, que faça com que esse número x somado com 5 seja igual a 12? Vou pegar o 5, que é número, e vou passar para o segundo membro. Então, passaremos o mais 5 para o segundo membro, só que se ele está com sinal de mais, ele vai para o outro lado, com a operação inversa, subtraindo. Então, 12 tira 5, vai me sobrar 7. Então, significa que o x vale 7. Se eu colocar aqui o xzinho, aqui o 7 no lugar do x, 7 mais 5 vai dar 12, vai ficar realmente uma sentença verdadeira. Então, aqui na letra B, o valor da solução dessa equação x mais 5 igual a 12 é igual a 7. Próximo exemplo, 4x igual a 20. Aqui eu tenho 4 vezes x. Como o número 4 está multiplicando x, ele irá para o segundo membro, realizando
a operação inversa da multiplicação, ou seja, a divisão. Então, já que o 4 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. 20 dividido para 4 é igual a 5. Então, essa é a solução. X igual a 5. Se você trocar aqui o 5 no lugar do x, 4 vezes 5, realmente vai dar 20 e vai ficar uma sentença verdadeira. Próximo exemplo, x dividido por 3 igual a 7. Esse 3 aqui está dividindo a variável x, então significa que ele vai passar para o outro lado, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, ficou x igual 7, já estava no segundo membro, vezes está dividindo, passou para o outro lado multiplicando. 7 vezes 3, 21. Então, x é igual a 21. Tanto que se eu trocar aqui o 21 no lugar do x, 21 dividido para 3 é igual a 7. Próximo exemplo agora. 6x menos 8 é igual a 4x mais 16. Então, agora eu vou ter que arrumar essa equação, porque eu tenho letra no segundo membro, tenho número no primeiro membro, então eu vou ter que arrumar. Letra para o primeiro, número no segundo. Então, aqui eu vou repetir o 6x, que é letra. Esse 4x está positivo, ele vai vir para o primeiro membro, né? Negativo, então menos 4x. Mudou de lado, mudou de membro, inverte o sinal. O menos 8 está negativo, vai para o segundo positivo. Então, ficou o 16, que já estava, e o menos 8 vem para cá positivo. Então, agora que eu fiz a arrumação, letra para um lado, número para o outro, vou reduzir os termos semelhantes. 6x, eu tenho 6, eu vou tirar 4x, vai me sobrar 2x. Aqui, 16 mais 8... De onde eu tirei esse 8? Tá errado isso aqui, gente. 16 mais 8 vai dar 24. Deixa eu apagar aqui. Então, vai ficar 2x é igual 16 mais 8 vai dar 24. Aí, agora, o 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x é igual a 24 dividido para 2, x vai ser igual a 12. Essa é a solução. Então, x é igual a 12. É porque aqui, tava pensando, fiz a conta de menos, tá errado essa parte. Então, 6 tira 4, fica 2. 16 com 8, 24. 24 dividido para 2, que o 2 veio dividindo, a metade de 24, x igual a 12. Então, a solução aqui é 12. Próximo exemplo agora. 8x menos 3 mais 5 é igual a 11 mais 5x. Vamos arrumar a letra para um lado, número para o outro. Vou repetir o 8x. O 5x está positivo, vem para cá negativo. Passou para o primeiro membro, sinal, né? Troca o sinal. Repetiu 11, esse menos 3 vem para cá mais 3, troquei o sinal do 3, esse mais 5 vem para cá menos 5, então mudou os sinais. Agora que eu fiz a arrumação, letra para um lado, número para o outro, vamos reduzir os termos semelhantes. Tenho 8x, tiro 5x, vai me sobrar 3x. 11 mais 3 dá 14. 14 tira 5, vai sobrar 9. Então, ficou 3x igual a 9. Esse 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. 9 dividido para 3 dá 3. Então, essa é a solução. X igual a 3, tá? Vamos finalizando, tá quase acabando. Agora, aqui mais algumas, H. Tenho x mais 2x igual a 30. Aqui eu já não vou precisar mudar nada de membro, porque já está a letra no primeiro, número no segundo. É só você juntar. Eu tenho 1x com mais 2x, eu vou ficar com 3x. Esse x aqui vale de 1. Então, 1 mais 2 dá 3. Ficou 3x igual a 30. Agora, o que eu vou fazer para achar o valor do x? Eu vou deixar ele sozinho no primeiro membro. Só que o que eu faço com esse 3? Ele está multiplicando aqui com x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, ficou 30 dividido para 3, x é igual a 10. Então, essa é a solução. X igual a 10. Aqui agora, y
menos 10 igual a 25. Agora aqui eu vou ter que arrumar. Vou ter que passar esse número menos 10 para o segundo membro. Tá negativo, vem para o outro lado, positivo. Então, y é igual a 25, que eu repeti, que já está no segundo membro, e esse menos 10 passou para o segundo membro, mais 10. Então, 25 mais 10 dá 35. Então, essa é a solução da equação, 35. Tanto que se você colocar aqui, ó, 35 tira 10, vai dar 25, vai ficar verdadeiro. Aqui também, ó, 10 mais 2 vezes 10 dá 20. Então, 10 mais 20, 30, ficou verdadeiro. Aqui agora na J, 5x igual a 30. Aqui já tá também letra no primeiro, número no segundo. Basta fazer o quê com esse 5? Tá multiplicando com x, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, ficou 30 dividido para 5, x é igual a 6. Então, essa é a solução, x igual a 6. Próximo exemplo. X mais 1 mais x mais 2 igual a 48. Aqui eu tenho que arrumar. Antes de arrumar, eu juntei, ó, x mais x vai ficar 3x. E 1 mais 2 vai dar 3. Então, primeiro aqui eu juntei o que podia juntar. Agora eu vou arrumar, ó. Esse 3x vai continuar no primeiro membro, esse mais 3 vai passar para o outro lado, negativo. Tá positivo, vem para cá negativo. Então, ficou 3x igual a 48, que já estava no segundo membro, menos 3. 48 tira 3, fica o quê? 45. Esse 3 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 45 dividido para 3 é igual a 15. Então, essa é a solução, x igual a 15. E aqui na última eu tenho uma multiplicação, ó, 2 vezes x mais 3 igual a 20. Aqui eu vou ter que aplicar a propriedade distributiva, ó. 2 vezes x, 2 vezes 3. Não pode multiplicar só o primeirinho, não. Então, vamos lá. 2 vezes x mais 2 vezes 3 igual a 20. 2 vezes x é 2x. 2 vezes 3 é 6 igual a 20. Aí, cheguei aqui na equação, vou arrumar. Vou passar o número mais 6 para o outro membro, que é número. Número com número no segundo membro, e a letra fica no primeiro. Então, 2x aqui no primeiro, esse mais 6 passa para o segundo membro, negativo, tá positivo, vem para cá, negativo. Então, ficou 2x igual a 14. Então, x é igual a 14, esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 14 dividido por 2 é igual a 7. Então, essa é a solução dessa equação, x igual a 7. Então, achar a solução de uma equação de primeiro grau significa achar o valor da variável. Então, a variável pode ser qualquer letra, a gente costuma usar mais o x, mas pode ser x, pode ser y, pode ser z, pode ser a, pode ser b, qualquer letra. Usamos mais o x. Tá? Espero que vocês tenham entendido e tenham ajudado. Anotem essa explicação toda no caderno, tira a foto e me envia, tá bom? Fiquem com Deus, beijos!